Então, o nosso próximo passo é definir coordenadas sobre um plano, ok? Então, um plano, vocês lembram, né? Vocês devem lembrar que é uma região como a de um tampo de uma mesa, com a abstração matemática que ele segue em todas as direções, ele é infinito, né? Ele vai em todas as direções em cima do tampo de uma mesa, tá bom? Então, eu vou começar imaginando que não tem nada sobre o nosso plano, e a ideia, como a gente fez na reta, é definir coordenadas. Então, para fazer isso, deixa eu dar um nome para o nosso plano vai se chamar π. Então, pessoal, para definir coordenadas sobre o nosso plano π, a gente precisa seguir dois passos. A gente tem dois momentos aqui, tá? Primeira coisa, a gente vai precisar fixar um ponto O no nosso plano, que vai ser o que a gente vai chamar de origem, e duas retas perpendiculares nesse plano que passam por essa origem. E um segundo momento, depois que a gente fez essa escolha, a gente vai precisar orientar essas retas para obter eixos. Lembra, né? Que eixos são retas orientadas na qual existe a origem. Então, a gente vai usar essa origem e vai orientar essas duas retas. Então, nós teremos dois eixos. E esses eixos, eles são tipicamente chamados de eixos OX e OY. Ou então, dependendo da tua escolha, a gente simplesmente fala eixo X e eixo Y. Aqui eu já fiz uma representação desses dois passos que eu falei antes. Então eu peguei um ponto chamado de origem, peguei duas retas perpendiculares, significando que elas têm ângulo de 90 graus entre elas, e já orientei do jeito usual, né, essas duas retas. E novamente eu vou usar a convenção usual, que é dizer que esse aqui é o eixo X, o eixo horizontal, e dizer que o eixo Y é o eixo vertical. Para cada ponto desse plano, eu vou marcar um ponto aqui, vou chamar ele de ponto A. A gente vai passar uma reta paralela ao eixo Y pelo nosso ponto A. Então é o que eu estou fazendo aqui. E depois a gente passa uma reta paralela ao eixo X pelo nosso ponto A. Essa reta paralela ao eixo Y vai interceptar o eixo X em algum momento, em algum ponto, e a reta paralela ao eixo X vai intersectar o eixo Y em algum ponto. Então observa, aqui que a gente se baseia na construção anterior, porque a gente precisa pegar, veja que sobre um eixo a gente já sabe estabelecer coordenadas. Então, esquecendo tudo que tem ao redor, a gente tem aqui um eixo e tem um ponto sobre esse eixo. Então, a gente sabe que esse ponto possui uma certa coordenada. Essa coordenada eu vou chamar de x subíndice A. Do mesmo modo, a gente olha para esse eixo, esquecendo o que acontece ao redor, e observa que temos um ponto marcado. Esse ponto marcado, a esse ponto marcado lhe corresponde uma coordenada, um número real, que eu vou chamar de y subíndice A. Então, esse número x subíndice A e esse número y subíndice A formam o que a gente chama de um par ordenado, e esse par ordenado vai ser dito a coordenada ou as coordenadas do nosso ponto A.
as coordenadas do ponto A são o par ordenado xa, ya. Vocês vão observar aqui, então, o que significa isso? Esse xa é um número, esse ya é um número. Então, esse conjunto aqui, perdão, esse par ordenado é o que a gente chama de um ponto do R2. Vou lembrar agora. R2 é o conjunto dos pares ordenados, dos pares x e y, onde x é um número real e y é um número real. Exemplos de pontos, de elementos de R2 são 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, π, raiz quadrada de 2, certo? Existem infinitos. Para cada escolha de número x e para cada escolha de um número y real, a gente tem um elemento do conjunto R2. Então, o que acontece quando a gente coloca coordenadas no nosso plano? A gente faz uma identificação por meio desse processo, a gente faz uma identificação do conjunto de todos os pontos do plano. Os pontos do plano, então, novamente, tu pode pensar neles como uma coisa geométrica, tá? São pontos de um objeto geométrico. E a gente faz a conexão, a gente faz a identificação desses pontos com elementos que são, em um certo sentido, algébricos. Eles são pontos de um conjunto de pares ordenados de números. Tá? Então, muito da geometria analítica está baseada nesse tipo de correspondência. Então, novamente, né, usando essa identificação, que é um ponto do plano, associa um par de números reais, e para cada par de números reais associa um único ponto do plano, a gente faz uma identificação, entre aspas, desse plano π com o nosso conjunto de pares ordenados R2. Aqui deixa eu tratar de uma nomenclatura que aparece com frequência nos exercícios. Tá? Então a gente pega um ponto do plano e observa que eu já estou usando aquela igualdade que eu falei que eu usaria, né? Eu já estou abusando, eu já estou identificando um ponto com as suas coordenadas. Tá? Então são objetos que são, digamos, filosoficamente distintos, né? Tá? São objetos de natureza distinta, mas a gente já está identificando, está usando aquela correspondência. Tá? Então, a gente diz que esse ponto, isso aqui é só uma nomenclatura, mas aparece com frequência nos exercícios. A gente diz que o ponto P ele é um ponto do primeiro quadrante se a sua coordenada x e a sua coordenada y forem positivas. Então, a gente, em termos gráficos, o primeiro quadrante é essa região aqui do plano, tá? Onde x é positivo e y é positivo. Então, vou botar assim, primeiro quadrante abreviado. Tá? Então, a gente vai na ordem. Observe, né? No segundo quadrante, quando x é negativo, então a gente está desse lado, e o y é positivo, então estamos em cima. Tá? Então, aqui, segundo quadrante. O terceiro quadrante é esse, então onde o x é negativo e o y é negativo também. E finalmente, o quarto quadrante é esse, onde o x é positivo, então a gente está para a direita, e o y é negativo, a gente está para baixo da origem. Tá? Além desses casos, poderia acontecer também que o ponto não viva nessa região, nem nessa, nem nessa, nem nessa. Ele poderia viver sobre algum dos eixos, ou aqui, ou aqui. Então, a gente consegue identificar isso por meio das coordenadas quando, olhando para as coordenadas no seguinte sentido. Veja que se o ponto P está no eixo x, então por aqui, né? Veja que ele não tem afastamento em y, né? Ele não está nem para cima nem para baixo. Significa que a coordenada y dele é 0. Tá? Então, P viver sobre o eixo x
é equivalente a dizer que a coordenada y dele é 0 e P está sobre o eixo y, observa, por exemplo, aqui, né? Significa que ele não tem afastamento nem para a direita nem para a esquerda. Então, a coordenada x dele é 0. Tudo bem, pessoal. Então, agora a gente vai, usando essas coisas que a gente já explicou, vou passar a fazer alguns exemplos. Muito bem. Então, nesse primeiro exemplo, o enunciado é: indique entre os pontos abaixo aqueles que estão sobre os eixos coordenados. Os eixos coordenados, eu lembro que são os eixos x, que é horizontal, e o eixo y, vertical. Então, o que eu vou fazer para resolver esse exercício, eu vou marcar os pontos aqui nesse sistema de eixos que está esboçado, tá bom? Então, vou começar com o ponto A. 4 em x, 0 em y. Então, eu vou contando. 1, 2, 3, 4. Estou tentando fazer na escala, né? X igual a 4, y igual a 0. Então, eu tenho que andar 4 em x e não me deslocar em y, né? Então, não vou nem para cima nem para baixo. Então, o meu ponto A, ele está marcado aqui. O meu ponto B é o ponto 0, 0, que, se vocês se lembram bem, é aquele cara, bom, um ponto que nós já mencionamos, é o ponto origem, né? Porque ele não tem deslocamento nem horizontal e nem vertical. Tá? Então, vou marcar aqui o nosso ponto B. O nosso ponto C, ele tem coordenada x igual a 0 e y igual a 1, então ele não tem afastamento x, não tem afastamento na direção do eixo x, tá? E tem afastamento 1 positivo na direção do eixo y. Então, a gente se coloca aqui e vem para cá. Esse aqui é o nosso ponto O. Então, a gente deslocou uma unidade sobre o eixo y. Esse é o nosso ponto C. D é o ponto de coordenadas x igual a 6 e y igual a menos 1. Então, como que a gente faz? A gente anda 6 positivo na direção do eixo x. Então, aqui já era 4, lembra? 4 que era a coordenada do meu ponto A. Então, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 6. Ah, tá. Então, ó, x é 6 e o y é menos 1. Então, quer dizer que tem um afastamento de uma unidade na direção do eixo y, só que para o lado negativo. Então, vou colocar aqui, né? Vai ser por aqui. Isso. Aqui é o nosso ponto D. O nosso ponto E tem x igual a 2 e y igual a 0. Então, vai ser x igual a 1, 2, y igual a 0. Então, vive aqui o nosso ponto E. E o nosso ponto F tem coordenadas x, tanto x quanto y iguais a 1, né? Então, eu me desloco em x uma unidade e em y uma unidade. Então, vai ficar por aqui. Tá certo? Esse aqui é o ponto F e esse aqui é o ponto C. Tá? Então, o exercício está te pedindo, né, para indicar quais são aqueles que vivem sobre os eixos coordenados. Tá? Então, vivem sobre os eixos coordenados. O A, onde está o A, vive sobre o eixo x. O B vive tanto no eixo x quanto no eixo y, tanto x quanto y. Então, C vive onde está ele, o C é esse aqui, né? O C vive no eixo y. D vive onde está aqui. O D não vive em nenhum, então não vou marcar. O E vive sobre o eixo x também, tá vendo? E o F tá lá, não vive em nenhum dos eixos, então não vou marcar nada, ok? Um comentário é que esse exercício poderia também ter sido resolvido assim, simplesmente olhando, já que a gente sabe, né? Nós vimos na página anterior que os pontos que vêm sobre os eixos são aqueles que têm ou x ou y iguais a 0. Então, a gente poderia imediatamente descartar esses pontos aqui, o D
e o F porque eles não têm nenhuma das suas coordenadas iguais a 0. Tá? A gente teria o mesmo resultado digamos, a resolução seria igualmente válida. Esse segundo exemplo aqui pede para a gente esboçar os conjuntos descritos abaixo no sistema de coordenadas. Antes de resolver o exercício, deixa eu chamar a atenção de que isso aqui começa já a explicar o sentido da geometria analítica. Por exemplo, a gente tem aqui, tanto aqui quanto aqui, conjuntos dentro do espaço R2, do plano R2, que a gente escreveu antes, né? E esses conjuntos estão descritos através de um jeito, digamos assim, algébrico. Tá? E a gente está interessado em representar esses conjuntos, então fazer um desenho aqui nesse sistema de coordenadas, tá certo? Então deixa eu só lembrar, aqui esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, ok? Então o primeiro conjunto que eu escrevi em azul aqui, para não confundir no desenho, é formado por que tipo de pontos, né? São pontos do tipo x,2, né? Então isso aqui são pontos, na verdade, lembra que são pares ordenados, né? Quando a gente escreve assim, a gente está falando de um par ordenado. Um par ordenado do tipo x e que o y seja igual a 2. Então, por exemplo, para x pertencente aos reais, significa o quê? Que a gente pode colocar qualquer valor de x aqui e a gente obtém um ponto do nosso conjunto, esse conjunto que está escrito aqui, esse conjunto azul, né? Tá? Escrito em azul. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, vamos botar, sei lá, escolhe o número que a gente mais gosta. Por exemplo, vou escolher x igual a 0. X igual a 0 e y igual a 2. Então, vamos marcar ele aqui. Esse aqui é um ponto que certamente está no nosso conjunto. Se a gente faz x igual a 1, x igual a 1 está por aqui e o y igual a 2, né? Então, esse ponto correspondente a x igual a 1, vai ser o ponto 1,2. Se eu pego o ponto x, o valor, né, x igual a 3, então vai ficar 3,2. Então, olha só, vou marcar aqui. Eu tinha falado x igual a 3, então aqui era 1, aqui era 2, aqui era 3. Então, nosso ponto vai ser esse. Se a gente vai repetindo esse raciocínio, a gente vai se dar conta que todos os pontos sobre o eixo x aparecem no nosso conjunto. E todos esses pontos estão alinhados. Eles vão formar uma reta aqui, paralela ao eixo x, passando aqui nesse ponto de altura 2, que é o ponto x igual a 0 e y igual a 2. Na segunda parte do exercício, eu tenho um conjunto que está escrito aqui em vermelho, dos pontos x e y, mas x e y eles não são independentes nesse conjunto. A gente precisa que x e y sejam iguais para estar no nosso conjunto, ok? Então, por exemplo, a origem, quando a gente coloca x igual a y iguais a 0, a gente ganha o ponto 0, 0. Se a gente pega x igual a 1, por exemplo, o y vai ter que ser 1, porque a gente precisa que sejam iguais, né? Então, o nosso ponto seria 1, 1. Então, estaria mais ou menos por aqui. Tá? Se a gente pega x igual a 2, vai ser o ponto, sendo y igual a x, né? Vai ser o ponto 2, 2. Tá? Então, o nosso ponto 2, 2 estaria mais ou menos por aqui. Se a gente repete esse raciocínio, a gente vai se dar conta que os pontos desse conjunto formam uma reta aqui dentro desse plano, é uma reta que tem uma inclinação aqui de 45 graus com relação ao eixo x positivo, certo?